Olá, espero que esteja tudo bem com você. Dando continuidade aos estudos de matemática básica, abordaremos mais operações com frações. Na videoaula de hoje, nós vamos tratar de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Vamos analisar inicialmente essas figuras representando frações. Aqui nós temos meio mais 2/5. Para nós somarmos meio mais 2/5, nós temos que transformar essas frações em frações equivalentes, que têm o mesmo valor. Então veja só, nesse caso, nós vamos dividir esta figura em 5 partes iguais. E esta outra figura nós vamos dividir ao meio. Então nós temos aqui a representação de 5 décimos e aqui 4 décimos. 5 décimos mais 4 décimos dá 9 décimos. Isso. Então podemos concluir que meio mais 2/5 dá 9 décimos. Vamos ver agora fazendo cálculo, sem considerar o estudo aqui geométrico. Nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. Vamos decompor em fatores primos. Dá 2, metade de 2 é 1, 5 não dá, dividimos por 5. Fica 1, 5 dividido por 5 dá 1. 2 vezes 5, 10. Portanto, o novo denominador das frações equivalentes será o 10. Agora veja, se eu tinha 2 no denominador e passei para 10, é porque eu multipliquei por 5. Então eu tenho que multiplicar o 1 por 5 também. 1 vezes 5, 5. Aqui, 5 passou para 10, 5 vezes 2. Então eu tenho que multiplicar por 2 em cima também. Nesse caso, podemos concluir que copiamos o denominador e somamos os numeradores. Também dá 9 décimos. Sobre frações equivalentes, nós temos aí uma videoaula que está no nosso canal. Vou deixar o link anotado aí na descrição dessa videoaula. Vamos ver agora esta outra figura. Aqui nós temos 5/6. Dividimos em 6 partes e pintamos 5. Aqui nós temos a mesma figura, só que dividida em 3 partes e pintada uma parte. Vamos ver se dá para nós transformarmos, analisando essa figura, transformarmos em frações equivalentes divididas com a mesma quantidade de partes. Se você observar, aqui nós podemos dividir ao meio cada uma dessas partes. Nós vamos ficar exatamente com 6 partes iguais. Portanto, nós podemos concluir que 5/6 menos 2, nós vamos tirar esse 2, vão sobrar esses 3 aqui, ó. Então, podemos concluir que 5/6 menos 1/3 vai dar 3/6. Vamos agora fazer os cálculos sem considerar a figura. Nós vamos transformar essas duas frações em um mesmo denominador. Para isso, vamos tirar o MMC de 6 e 3. Começamos pelo 2, a metade de 6 é 3, copiamos o 3, 3, 1 e 1. 2 vezes 3, 6. Então, o denominador das frações equivalentes vai ser igual ao 6. Agora veja, esse 6 eu não troquei, então o 5 também eu não vou trocar. Esse 3 eu troquei por 6, significa que eu multipliquei por 2. Então eu tenho que multiplicar o numerador por 2 também. 1 vezes 2, 2. Agora fica denominadores iguais, eu copio o denominador. 5 menos 3, 5 menos 2, 3. Aqui no caso, temos como simplificar. Divide por 3 e divide por 3 o 6.
Então 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. E aí você pode me dizer, professor, deu diferente, porque aqui 3/6 é diferente de 1/2. A forma de apresentar é diferente, mas a representação fracionária é a mesma. Veja, se você observar 3/6 é exatamente a metade desta figura. Portanto, 5/6 menos 2/6 é realmente meio. Após essa nossa reflexão, esse nosso estudo, nós podemos concluir que, para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos transformar as frações dadas em frações equivalentes, com denominadores iguais. Esses denominadores vão ser igual ao MMC. Depois que transformamos as frações dadas em frações equivalentes, com o mesmo denominador, nós vamos manter o denominador e somar ou subtrair os numeradores. E aí, simplificar o resultado, se necessário. Então, essa primeira etapa nós concluímos entendendo perfeitamente como que calculamos a adição e a subtração de frações com denominadores diferentes. Se você está gostando desta aula, já dê aí o seu like e compartilhe com algum amigo para que ele possa também aprender e ver essa forma que nós estamos trabalhando. Nós vamos dar continuidade agora apresentando algumas situações, alguns cálculos, e que nós vamos também fazer uma observação com relação a facilitar os cálculos dos denominadores. Então, vale a pena assistir até o final desta videoaula para que você possa complementar o estudo desta videoaula que estamos apresentando. Vamos então aplicar o que aprendemos para resolver estas questões. 5/3 mais 2/4, denominadores diferentes, preciso fazer o MMC entre 3 e 4. Dá para dividir o 4 por 2, o 3 copiamos, a metade de 4 é 2, dá para dividir por 2 ainda, o 3 nós copiamos, a metade de 2 é 1, agora por 3, 3 dividido por 3 dá 1, então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, a fração equivalente a 5/3 vai ter agora um denominador 12, e também a fração equivalente a 2/4 vai ter um denominador 12. Vejam, se eu mudei o denominador, eu tenho que mudar o numerador. E como que eu faço isso? 3 vezes 4 dá 12, então é 5 vezes 4, porque o número que eu multiplico embaixo eu tenho que multiplicar o de cima, o denominador e o numerador pelo mesmo número. Então 5 vezes 4, aqui fica 20. Agora veja, era 4, passou para 12, então eu multipliquei por 3, então eu tenho que multiplicar o 2 por 3 também. Então 2 vezes 3, 6. Veja, agora nós temos o caso de denominadores iguais. Copiamos o denominador, 20 mais 6, 26 dozeavos. Nesse caso, dá para simplificarmos. Divide o numerador por 2 e o denominador também por 2. Então nós temos 26 dividido por 2 dá 13, 12 dividido por 2 dá 6, não tem como simplificar, está concluída a nossa soma de frações com denominadores diferentes. Vamos para a B agora. Nesta B, nós temos o 2 e o 8. E eu quero, no início da videoaula, eu disse que teria aí algo a dar de informação, né? Veja, nós temos aqui o 2 e o 8. Eu já sei, olhando para esses dois números, que o MMC vai dar 8. Por quê? Porque o 8 é múltiplo de 2. Vejam só, 2 e 8. Começamos pelo 2, metade de 2 é 1, metade de 8 é 4. Continuamos no 2, metade de 4 é 2, continuamos no 2, metade de 2 é 1.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Veja, mesmo antes de fazer o MMC já dá para saber, porque o 8 é múltiplo de 2. Toda vez que um número, analisando os denominadores, um número for múltiplo do outro, o maior é sempre o MMC. Então vamos trocar aqui para escrevermos duas frações equivalentes com o denominador 8. Veja, era 2, foi para 8, multiplicou por 4. 1 vezes 4 fica 4. Era 8, eu não mudei, então não vou mudar o numerador. Agora sim, mantenho o denominador, 4 menos 2, dá 2. Nesse caso também dá para dividir o 2 por 2 e o 8 por 2. Então nós temos no caso 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2, 4. Portanto, a solução dessa conta é 1/4. Aqui nós temos também que fazer essa conta. 3 meios mais 4/5 menos 2. Então a primeira coisa é que todo número inteiro tem o 1 embaixo, né? Pode ser escrito numa forma de fração. Então nós temos que tirar o MMC entre 2 e 5 e o 1. Só que o 1 não altera em nada, né? Então nós vamos fazer só MMC entre 2 e 5. Notem que nesse caso os dois denominadores são números primos. Quando acontece isso é só multiplicar 2 vezes 5, 10. Veja como que também fazendo o cálculo do MMC entre 2 e 5, nós vamos ver que vai dar 10. Começamos por 2, a metade de 2 é 1, abaixamos o 5, não dá mais por 2, dividimos por 5. 1 vezes 1, agora veja bem, 2 vezes 5, 10. Olha lá, deu um MMC, resultado da multiplicação. Então, quando se tratar de números primos no denominador, basta multiplicá-los. Então, aqui vai ter o denominador 10, aqui vai ter o denominador 10 e também lá onde é o 1 vai ter o denominador 10. Veja, 2 vezes 5 deu 10, então eu tenho que multiplicar por 5, 3 também. Então dá 15. O 5 vezes 2 dá 10, então eu tenho que multiplicar o 4 também. Então 4 vezes 2, 8. Multipliquei o 1 por 10, porque eu tive que trocar por 10. Então eu tenho que multiplicar o 2 também por 10. 2 vezes 10, 20. Agora vejam, eu tenho denominadores iguais, mantenho o denominador e somo e subtraio os numeradores. 15 mais 8, 23. 23 menos 20, 3 décimos. Não tem como simplificar. Vamos agora para a última situação que nós vamos resolver. Novamente o 1 não tem nada, vamos colocar o 1 aqui embaixo. Toda vez que não tem nada no denominador, nós colocamos o 1. Então nós temos que agora calcular o MMC entre 3 e 9. Veja, o 9 é múltiplo de 3, então vai ser o 9 que vai ser o MMC. Veja então, olha, 3 e 9. Divide-se por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, dividimos por 3, aqui dá 1 mesmo, 3 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 3, 9, olha lá. Antes mesmo de fazer esse cálculo eu já sabia, por quê? Porque o 9 é múltiplo de 3. Então vamos lá. Agora as frações equivalentes terão denominadores 9. Todas elas. Então veja, aqui era 1, passou para 9, então 1 vezes 9. Então o 1 tem que multiplicar por 9 também. Era 3, multiplicou por 3, temos que multiplicar por 3 também. 2 vezes 3, 6. E agora eu não troquei o 9, então não vou trocar o numerador. Nós temos então aqui denominadores iguais, fica 9. 9 menos 6 dá 3. 3 mais 1, 4 nonos. Também não dá para simplificar. Terminamos a nossa conta. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Se você gostou, dê um like e compartilhe com seus amigos. Alguma dúvida, sugestões, elogios ou crítica? Deixe nos comentários.
Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas videoaulas que divulgamos toda semana. Até nossa próxima videoaula. Fique com Deus.